Olá pessoal, tudo bem? Namastê, muita paz, muita luz a todos. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui da reunião mediúnica que aconteceu no dia 11 de agosto de 2018 com um mestre chinês que não quis se identificar e também com o Clarlin, nosso ETzinho querido que sempre está conosco aqui, trabalhando, fazendo muita coisa para nos ajudar. Então ele sempre chega desejando muita paz, muita luz a todos nós, né? E ele começa dando uma mensagem muito interessante aqui, ó. Todo ser humano em sua jornada pela Terra, pela vida, tem em suas mãos, a cada momento da vida, a oportunidade de escolher o seu caminho a tomar. A cada dia abre-se diante de todos vós muitos caminhos distintos e diferentes, e cada um leva a um determinado lugar, leva a um determinado experimento. Uns levam a uma estrada dura, difícil e tortuosa, outros mais leves, suaves, outros a um profundo abismo. Portanto, caros amigos, saibam escolher diante de ti o caminho da sabedoria, o caminho que vos conduz à luz do amor, o caminho que vos conduz à verdadeira experiência da alma neste mundo. Sempre é-vos dado o poder da escolha, sempre é colocado em vossas mãos a semente do fruto da sabedoria. Cabe a cada ser humano plantar, cultivar, para lá na frente colher bons frutos. Então, aqui é tão interessante porque muitas vezes a gente se sente, assim, um pouco em dúvida, né, sobre qual caminho tomar na nossa vida, qual escolher. Então, aqui ele fala que todo dia a gente tem muitas oportunidades. De que forma a gente vai guiar a nossa vida? Para que caminho eu vou escolher? E em uma outra passagem, o mestre ele dá uma referência de que a gente sempre pode escolher ir para cima ou para baixo, para a luz ou para as trevas. Só que aí ele fala que o rio sempre desce a montanha, ele nunca sobe. E esse descer da montanha e seguir o fluxo natural, sempre o rio ele vai se encerrar no oceano. Então, eu acho interessante que sempre que a gente tem essas opções, a gente, embora possa ser milhares de caminhos diferentes que se abrem na nossa vida todos os dias, mas sempre a gente pode resumir em luz ou trevas. E muitas vezes a luz nada mais é do que um caminho simples, como ele fala aqui, suave, leve, de sabedoria. E muitas vezes para essas coisas a gente não precisa correr atrás de muitos recursos. A gente apenas precisa enfrentar os obstáculos que naturalmente ocorrem na nossa vida, na nossa jornada aqui pela Terra. Então, sempre que a gente fica tentando nadar contra a correnteza do rio, parece que tudo fica mais difícil, parece que fica mais sofrido, a gente vive cansado, porque a gente tem que gastar todas as nossas energias para a gente ir para onde a gente quer, e às vezes pode ser nadando contra a correnteza do rio. É por isso que a vida das pessoas dificilmente são vidas felizes, em paz, porque elas estão cansadas de tanto tentar chegar aonde elas querem, o desejo é tão forte, não é mesmo? Então, dessa forma a gente percebe que o Wu Wei, ele apenas sugere que a gente se solte no rio, porque nesse rio vai ter todo tipo de experiência necessária para a nossa alma, para o nosso espírito e se torna algo leve e completo. Completo porque vai ter todos os tipos de experiências necessárias. Então, todo dia vai se abrir esse leque de opções, basta você escolher qual é o caminho que mais sintoniza com o seu momento, com aquilo que você acredita que precisa viver para a sua alma, para o seu espírito, poder completar sua jornada do tal aqui neste mundo. Então, depois vem uma pessoa fazendo uma pergunta, e eu amo, né, as perguntas dos discípulos, porque todos nós somos discípulos, a gente tem as nossas perguntas simples, que muitas vezes parecem bobas, mas às vezes pode ser a mesma pergunta de uma outra pessoa, e assim todos nós vamos ganhando a sabedoria desses mestres à medida que a gente vai refletindo, e é por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, meditando, refletindo e comentando sobre tudo que
eles trazem para nós. Então aqui a pergunta é: mestre, não sei se é um conflito, um ponto de vista julgador, dualista, enfim, acontece certa hora com mais frequência e certa hora com menos frequência, de enxergar nos outros, digamos, só o lado ruim, mas que ao mesmo tempo sinto que não é nos outros e que é apenas uma distorção da minha visão. E ora me sinto desconfortável com isso. E parece enxergar apenas o lado negativo, apenas o lado que julga, porque entendo que, como estamos caminhando, a ideia é se desfazer das nossas mentiras, enxergando aos poucos a verdade. Então fica às vezes uma visão que eu fico tentando enxergar os pontos positivos, valorizar os pontos positivos, e eu me sinto desconfortável com isso. Então o mestre diz: todo homem olha para o mundo que o cerca com os olhos de sua mente. Ele olha com o filtro do seu intelecto. Ele observa com os olhos de sua filosofia. E olha o verde, o amarelo, o azul, o branco e o preto. No entanto, sua mente condicionada por pequena sabedoria olha o negro de uma forma e o branco de outra maneira. Ele vê o verde de um jeito e o amarelo de outro jeito. Ele acha belo o azul, não gosta muito do vermelho. O que dizer de tudo isso? Os verdadeiros sábios olham apenas as coisas como elas são. O verde é o verde, o amarelo é o amarelo e o azul é o azul. Dizer isso é negativo, isto é positivo, não passa do filtro de sua própria pequena sabedoria. O sábio nada vê de diferente nas coisas. O sábio nada vê de diferente entre o verde e o amarelo. Ele não dá mais importância ao azul do que dá ao vermelho e ao negro. As distinções estão apenas na mente condicionada dos homens. Assim seus olhos enxergam aquilo que quer enxergar, sabe valorizar aquilo que acredita ser de valor e sabe denegrir aquilo que acredita ser de origem negativa. Este é o universo do homem tolo e não do homem sábio, que não vê distinções, que vê apenas o todo em todas as coisas, compreende? Olhar sem julgar é o maior de todos os exercícios na jornada do homem sábio. Eu lembro dessa parte aqui em que ele fala: julgar é o maior, não julgar, né? É o maior de todos os exercícios na jornada do homem sábio. Então a gente é acostumado, principalmente aqui no Ocidente, ficar fazendo classificações, né? Tipo, de 1 a 10, qual escala que eu tô, qual escala que outra pessoa tá, e assim por diante. Aquilo que eu gosto mais é mais parecido com nota 10, aquilo que eu gosto menos é mais parecido com nota 0. A gente classifica tudo, né? Hotel 5 estrelas e assim por diante. Então, como a gente pensa que tudo pode ser classificado, a gente sai classificando também o nosso estado interno, o tipo de pessoa que a gente convive e assim por diante. Mas a gente muitas vezes não consegue perceber que tudo que a gente vive aqui é de extrema importância para o nosso momento atual. Talvez uma pessoa, ela está precisando desenvolver coragem na vida dela. Ela precisa de coragem para enfrentar as situações. Então, se é isso que ela precisa, o tipo de experiência que ela precisa viver naquele momento são experiências que pode causar medo para ela, pode deixar ela reprimida, sem saber o que fazer, como agir, mas ela precisa agir. Então é nesses momentos que a gente percebe que somente aquele tipo de experiência que causa medo
que vai fazer ela vencer o obstáculo que ela tem diante dela. Então, se a gente vai classificar se a pessoa é boa ou ruim, se a pessoa está fazendo certo ou errado, será que a gente realmente sabe o que é importante para essa alma, para esse espírito que está precisando viver aquela experiência? Porque talvez a coragem é a coisa mais importante que ela está precisando desenvolver naquele momento. Então, o resto pode não importar muito naquele momento. Talvez ela não vai conseguir desenvolver, por exemplo, uma alegria ou um amor incondicional para os animais, ou pelas estrelas, ou pelas pessoas, porque naquele momento não é isso que ela vai conseguir desenvolver, mas sim que ela precisa antes desenvolver uma coragem. E como a gente vai saber o que é importante para nós, o que a gente precisa vivenciar naquele momento, basta observar quais são os obstáculos que estão surgindo na nossa vida, principalmente com mais frequência. Sempre lembre-se que tudo aquilo que se repete na sua vida, muitas vezes é justamente aquilo que você precisa superar para você conseguir dar um próximo passo na sua jornada. Então, enquanto você não vencer aquilo, aquela dificuldade vai sempre estar surgindo na sua vida. Isso acontece com todos nós. Quem é que não precisa enfrentar algum obstáculo, não é mesmo? Então, julgar as coisas, achar que eu sei o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, positivo, negativo, a gente vivendo aqui, mergulhado nessa experiência, muitas vezes a gente não consegue enxergar um palmo diante do nosso nariz. Então, com essa pequena sabedoria, com esse ponto de vista que não é maior do que um palmo da nossa mão, a gente não vai saber classificar o que é importante, o que é bom, o que é ruim, negativo, positivo. Então, a gente achar que uma pessoa tem um defeito ou outra pessoa tem uma qualidade, a gente, com a nossa pequena sabedoria, não sabe o que é defeito, o que é qualidade. Talvez o que seja defeito, que você acha que é o defeito em uma pessoa, talvez pode ser até uma característica forte dela que vai fazer ela enfrentar algum obstáculo que ela está precisando. Por exemplo, até a rigidez em uma pessoa pode ser algo que dá para ela uma capacidade de ela se manter firme em uma determinada situação onde ela tem uma dificuldade para enfrentar, um problema para resolver, e ela precisa dessa firmeza, essa força de se manter ali. Então, até a própria rigidez da pessoa pode ajudar ela a superar aquilo com mais resiliência, com mais força de se manter na situação até ela passar por aquele momento temporário que tudo passa e superar aquilo, porque muitas pessoas podem desistir no caminho por faltar justamente firmeza e que também tem um pouco de relação com rigidez. Eu falo isso porque eu mesmo, quando comecei a praticar o Tai Chi e até hoje, sinto uma certa rigidez em mim. Algumas pessoas falam até de teimosia. Então, eu sei que isso está dentro de mim e vem sendo trabalhado cada vez mais pelo Tai Chi. Então, isso também eu percebo em mim, que essa rigidez, essa firmeza me dá também uma certa força, uma certa resistência de passar por um momento que é difícil, mas eu continuo firme ali. Então, eu falo isso por experiência própria mesmo. Então, tudo que pode parecer negativo, ele também pode trazer uma certa vantagem em algum aspecto. E depois, quando a gente vai equilibrando todas as coisas, deixando de ser tão rígido, por exemplo, nesse exemplo, então a gente vai perceber que a gente também tem a força dentro de nós, mas não necessariamente a gente precisa ser rígido em todos os momentos, e a gente consegue ir harmonizando todas as coisas e trazendo à tona toda a luz que existe dentro de nós, toda a flexibilidade, todo amor, toda luz, porque nós somos deuses, né? É só quem ainda não conseguiu mergulhar profundamente que ainda tem muita dificuldade de enxergar toda a luz que sempre existiu dentro de nós. Então, depois vem uma próxima pergunta aqui, ó. Mestre, ontem eu tive uma experiência de vida no meu trabalho onde eu pude observar o cachorro que vivia com um dono que não amava ele, mas esse era o único homem que ele conhecia, é a única pessoa que ele tinha para amar, e amava aquele homem incondicionalmente, e aquele homem não amava ele nem um pouco.
E as condições em que ele vivia. Ontem eu tive que fazer uma eutanásia nesse cachorro. E esse cachorro, ele só realmente. Tá faltando alguma palavra aqui. Eu acho que é tipo, esse cachorro, ele só realmente saiu do lugar ou sorriu, né? Latiu quando o dono chegou. Só ficou alegre novamente quando o dono chegou. Então, daí vi que ele realmente amava muito aquele homem. E esses dias eu andei passando por experiência de doação de cachorro, mas eu observo que para eles, o mundinho deles é aquilo. Eles nascem e eles vivem ali com os irmãos, com os pais, e para eles, eles não têm julgamento. Eles não conhecem outra forma de viver o mundo. A gente é que fica achando que eles podem ter um lugar melhor, porque a gente conhece outras formas de vida, e eles não. Aí eu estava conversando com uma amiga em relação àquela questão que fizeram com os cachorros do experimento do Instituto Royal, que eles tiraram os cachorros todos de lá, e até que ponto eles lá eram felizes, ou se eles lá mesmo eram felizes. Eu queria entender, assim, para ajudar no meu caminho, até que ponto a gente deve interferir na vida dos animais, ou até mesmo das pessoas, porque a gente acha que a gente pode dar um caminho melhor para eles. Mas e se eles querem apenas uma simplicidade? Por exemplo, aquele cachorro, ele não tinha uma condição boa de vida, mas ele amava aquele homem. De repente, para ele, aquilo já era suficiente. Aí eu queria entender isso para a gente saber até onde a gente deve interferir na vida dos animais e das pessoas. Essa pergunta aqui eu achei sensacional, viu? Então, vamos ver aqui a resposta do mestre. Quando em sua vida você experimenta pela primeira vez um doce muito saboroso, muito delicioso, que nunca havia experimentado antes, teu ser se maravilha com aquilo, com a delícia e a doçura. Assim como os homens, os animais, os cães, também experimentam sua jornada nessa vida, caminhando pela mesma superfície, experimentando as mesmas dores, experimentando o abandono, experimentando a solidão, experimentando o apego ao seu dono. O homem se apega à sua amada, ou ao seu amado, né? Veja este cão ao nosso lado, que está tão feliz de se deitar em um local aquecido, da mesma forma que comer um doce saboroso pela primeira vez é tão maravilhoso quanto para este nobre cão experimentar deitar-se diante de um círculo, como nós estamos. Para ele, é como um doce saboroso que nunca havia experimentado antes. E aqui do lado tem um cachorrinho, chama, ele chama Caramelo, ele tá latindo aí. Se em sua jornada carregar ao seu lado uma bolsa repleta de doces saborosos, por que não distribuir àqueles que nunca experimentaram o sabor deste doce maravilhoso? Assim também é com todos os seres. Se tem algo em tuas mãos que queres dividir, divida-o. Não julgue, apenas divida o que há de bom em seu ser para aqueles que estão vivenciando uma vida neste mundo. Compreendes? Existe um doce amargo, portanto, não é doce, é apenas amargo. Por que permitir que somente o amargo seja vivenciado por nossos pequenos e adorados companheiros? Por que não lhes permitir que o doce também faça parte de suas vidas, não é mesmo? Então, a pergunta já foi sensacional, a resposta então foi transcendental, né? Veja bem, aqui ele vai dizer que é tão importante a gente experimentar todo tipo de experiência. Então, uma vez, uma pessoa até falou assim, que ela estava passando por um momento tão triste, tão sofrido na vida dela, e o mestre apenas respondeu: que bom, não é mesmo? Porque se não fosse a tristeza, o que seria da alegria? A gente não consegue muitas vezes dar valor ao que a gente tem
enquanto a gente não perde, enquanto a gente não vivencia o oposto daquela sensação, daquela experiência. Então, a gente vai perceber o que é o amor quando a gente viver o ódio, digamos assim. Quando alguém, principalmente quando aquilo parte de dentro de nós, que mexe até com as células do nosso corpo, já sentiu quão físico a raiva é, o ódio, a vontade de, sei lá, querer matar alguém, ou um animal, ou destruir alguma coisa, já sentiu isso no seu corpo? E muitas pessoas podem não ter sentido, mas a sensação de êxtase, de alegria, de paz, de plenitude, que às vezes nem tem palavra para a gente trazer uma referência. Algumas pessoas, quando ouvem essas palavras, não têm uma experiência anterior para ela saber o que a gente quer transmitir com essas palavras de plenitude, de êxtase, de alegria profunda, um sentimento que só mesmo vivenciando para você saber o quão maravilhoso é esse tipo de experiência. E eu sim, já fiquei com raiva muitas vezes na minha vida, já quis quebrar tudo, já queria mandar todo mundo se ferrar. Então, eu já vivi esse tipo de experiência e já senti também sensações maravilhosíssimas dentro de mim, que não tem como eu transmitir em palavras. Então, o fato de eu já ter vivido extremidades bem distantes umas das outras, eu consigo ter esse autoconhecimento de saber o quão maravilhoso é a sensação de êxtase, de alegria profundamente, de um amor assim que. Entende? Então, é essa diferença entre essas duas sensações que nos fazem perceber o quanto que é muito melhor um tipo do que a outra. E enquanto a gente não viveu as duas extremidades, a gente não vai saber fazer essa escolha com mais consciência. E é por isso que a palavra consciência parece ser chave, justamente porque a gente precisa ter essa experiência para a gente saber do que se trata. Senão fica só teoria, é só viagem na maionese. A pessoa nem sabe o que é uma profunda alegria e fica tentando, né, ir atrás dessa alegria que as pessoas falam, de paz, de um amor que as pessoas falam, e muitas vezes ela nem viveu. Então, muitas vezes ela nem acredita que existe porque ela nunca viveu. Elas acham até que pessoas que falam de amor incondicional, é, coisas transcendentais, é mentira, porque ela nunca viveu. E muitas vezes a pessoa está vivendo ali uma tristeza, uma amargura, um ódio, uma raiva, que é tudo que ela conhece até aquele momento, e ela acha que a vida se trata disso. Ela acha que todo mundo vive em raiva também, em ódio, porque é aquilo que ela experimenta. Então, o mundinho dela é só aquele tipo de experiência. Então, é por isso que é importante a gente ter esses dois tipos de experiência para a gente saber com real consciência, com certeza, o que é cada uma dessas experiências. Então, se a gente pode dividir alguma coisa com alguém, é muito importante a gente fazer isso, porque é com toda essa troca entre todos nós que estamos aqui interagindo, vivendo, sentindo as experiências e nos tornando cada vez mais conscientes de toda a jornada, é com essas trocas que a gente vai conseguir oferecer para alguma pessoa, para algum ser, alguma coisa que para ele pode ser uma experiência nova, que nunca viveu, e pode ser para ela um doce muito saboroso, muito delicioso. Então, se aquele ser nunca experimentou aquilo, vai ser a primeira vez e talvez vai ser uma certa libertação para que esse ser possa perceber que existe algo a mais, que a vida pode se tratar muito mais do que aquele mundinho pequeno que ela sempre experimentou até aquele presente momento. E daí, ela, sabendo que existe algo a mais, ela pode ir em busca de viver cada vez mais aquele tipo de experiência que pode ser um doce saboroso. Então, se a gente não dividir aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, a gente vai ficar estagnado, a gente não vai conseguir também emanar a luz que existe dentro de cada um de nós. E pode ter certeza que todos nós somos luz, somos seres divinos.
Então, é claro que aquelas pessoas que ainda não experimentaram isso dentro delas mesmas, elas não vão ter essa consciência. Embora é a mesma coisa de você pegar um ouro e jogar ali um monte de terra em cima, entulho, né? Então, quem é que vai enxergar uma pedra de ouro debaixo de um grande monte de entulho? Ninguém vai enxergar. Mas está ali. Não quer dizer que não está. É claro que está. Então, basta você ir tirando esse monte de entulho para você perceber que depois que você tirar tudo, tem ali uma pedra de ouro valiosíssima. Então, assim somos todos nós. Nós temos uma luz dentro de nós inestimável, grandiosíssima. Nós somos deuses. Então, aquele que já tirou um monte de entulho, ele vai perceber essa pedra maravilhosa. E, inclusive, a gente sempre enxerga o mundo com os nossos próprios olhos, né? Com os nossos pontos de vista. Então, aquela pessoa que já tirou um monte de entulho e consegue perceber o ouro dentro dela, quando ela vai olhar para o mundo, ela olha com o seu ponto de vista e muitas vezes ela vai enxergar esse pedacinho de ouro, ela vai enxergar uma pequena luzinha saindo de todo mundo, de todos os seres. Então ela percebe que a mesma luz que existe dentro dela existe também dentro de todos os outros seres. Porque muitas vezes aquele que está mergulhado, né, que tem muito entulho, ele só enxerga o entulho onde está sendo a maior quantidade na vida dele, então ele não consegue enxergar a luz dentro dele, por causa da quantidade de entulho onde ele está mergulhado. Então, a pessoa que está de fora consegue enxergar um pedacinho de luz, porque ele já vive na luz, então ele consegue enxergar com seus próprios olhos, seu ponto de vista, a luz nos outros. Embora ele também tenha consciência de todas as coisas, né? Porque ele já viveu um monte de lixo, já errou muito, ele já fez muita cagada, e ninguém é perfeito também. Então, a gente consegue perceber toda essa escala de experiências, né, de sensações e de características que existem dentro de nós e também dos outros. Então, por isso também que o mestre falou que Deus está dentro de todos nós e que todos nós somos um. Não existe diferença entre mim e o outro, porque aquilo que existe em mim existe também dentro do outro. Inclusive, a luz que existe dentro de mim existe também dentro de todos os outros. A gente só enxerga a diferença entre eu e o outro quando a gente não conseguiu perceber ainda o que está lá no profundo de nosso ser, que é a luz. Então, enquanto a gente não enxergou essa luz profunda, a gente fica enxergando as diferenças porque é só aquilo que a gente conhece. A gente conhece só o lixo que está dentro de nós e a gente vê um outro lixo em uma outra pessoa, uma outra característica que eu chamo de negativa, né? Um defeito. Então, eu tenho o meu defeito e enxergo um outro defeito em outra pessoa, porque eu estou mergulhado apenas em defeitos. Eu não consigo enxergar a luz profunda ainda dentro de mim, por isso eu só enxergo coisas ruins nos outros também. Agora, aquele que já consegue perceber uma grande luz dentro de si, ele vai perceber que também existe luz dentro do outro. Então, somos todos deuses, somos todos divinos, somos todos um. Dentro de todos nós existe uma luz maravilhosíssima. Então, assim, a gente consegue perceber que todos nós somos um, todos nós temos luz. Não tem essa diferença entre os outros. Quanto mais tira lixo, mais a gente percebe que a gente é uma única luz divina. Então, é tão interessante a gente dividir o que está dentro de nós para que a gente possa oferecer para os outros a oportunidade deles se libertarem de um doce amargo, né? De uma experiência que não é agradável, para que ela possa, a partir de agora, né? Além de ter a experiência que é dolorosa, ter também uma outra oportunidade de viver algo maravilhoso e assim a pessoa sempre vai buscar o prazer e fugir da dor. Então aqui vem uma próxima pergunta. Mestre, eu tenho uma dúvida referente à jornada da nossa alma. De fato, eu entendo que todos nós somos seres de luz, que estamos experienciando uma vida adormecida. E minha dúvida é, se nessa jornada nós passamos numa ordem evolutiva de sabedoria até acordar desse sono, ou se isso é aleatório, ora encarnamos mais adormecidos e horas encarnamos mais desperto. Eu queria que o Senhor explicasse mais ou menos como que seria essa jornada, se é que teria uma forma evolutiva
ou se isso seria apenas conceitos da minha mente. Então o mestre diz que todo ser olha sempre para o mundo com os olhos de sua mente, e é a sua mente que diz: isto é assim, e isto é desse jeito, ou isso é daquele jeito, isto é bom, isto é ruim, isso é doce ou isso é amargo. Como saber se o amargo que experimentam nessa vida é tão menos importante quanto o doce que experimentam nesta vida? Será que é tão importante estar desperto e não poder experimentar o amargo das coisas? O que seria uma vida onde só existe o doce? Creio que ficariam enjoados em pouco tempo com tantas coisas doces. O espírito humano cansa-se e enjoa de algo que se repete todo instante em suas vidas. Por que um ser iluminado com tanta luz desce aos mundos densos da matéria para experimentar o amargo das coisas? Porque na altura de sua luz, o amargo não pode ser experimentado. Caminhar com os pés descalços fere os pés do caminhante, mas caminhar com um bom calçado, a jornada se torna menos dolorosa. Mas quem pode dizer se aquele que anda descalço vivencia menos experiência do que aquele que anda calçado sem ferir os pés? Como dizer se aquele homem pobre vivencia menos ou mais experiências evolutivas do que o homem rico vivendo em um castelo de riquezas e de valores infindáveis? Da mesma forma que vem a noite, o sol surge todos os dias do horizonte. Como dizer se o quente ou o frio, a luz ou a escuridão pode ter preferência para o universo? Compreende? Mestre confunde suas mentes. Os olhos da mente assemelham-se a alguém que coloca em sua face um óculos muito escuro, que não lhe permite ver realmente o que está diante de seus olhos. Por isso, o papel de mestre é tirar os óculos da mente, para que possam ver os olhos do espírito. É mais uma resposta transcendental, né? Como sempre. Então, veja bem, todas as experiências são importantes, aqui ele vai repetir isso várias vezes, né? E é por isso que não adianta a gente ficar procurando muita coisa com a nossa pequena própria sabedoria, porque a gente, na verdade, não sabe o que é mais importante para nós. Quem sabe essas coisas é o plano espiritual. Então, eles têm tanta sabedoria que eles vão saber sim o que é mais importante e eles vão tentar abrir portas na nossa vida para que a gente viva determinados tipos de experiência que está relacionado com o tipo de experiência que é importante para a gente viver, o tipo de sensação, o tipo de dificuldade, obstáculo, que vai nos fazer crescer naquilo que a gente está precisando naquele momento para a nossa jornada. Então é por isso que se a gente pensar que alguma coisa é amarga, que alguma coisa assim a gente não deveria estar vivendo, talvez é justamente aquilo que a gente está precisando experimentar naquele momento. Então, não tem nada errado. Tá tudo certo. É aquilo que a gente tem que experimentar. A gente só não tem que achar que a gente tem que viver a mesma coisa a vida toda, porque o rio ele vai estar sempre fluindo, vai estar sempre passando por diversas experiências diferentes. Uma hora o rio pode estar agitado, uma hora ele pode estar calmo, uma hora ele pode estar caindo um grande turbilhão, às vezes ele pode estar circulando, pode estar dando grandes voltas. Então o rio ele vai estar passando por muitas experiências diferentes. Outra hora ele pode estar calmo, tranquilo, com águas puras e cristalinas, né? Então, todo tipo de experiência, ela faz parte da jornada. E essa, digamos assim, é a jornada do tal, onde você só completa esse tal por completo quando a gente vive todas as experiências. É tipo a roda de Samsara. Às vezes a gente vai estar aqui embaixo na roda de Samsara, que é justamente aquilo que a gente precisa viver naquele momento, e às vezes a gente vai estar em outro ponto, às vezes lado esquerdo, direito, em cima, enfim. Todas as experiências elas são importantes para você completar esse círculo, né? A roda de Samsara e o tal, não importa o nome que você dê. Então, aqui ela até faz um questionamento: será mesmo que a pessoa pobre ou a pessoa que está passando dificuldade
Será que ela está vivendo uma experiência menos importante do que uma pessoa rica, uma pessoa que tem tudo, ou uma pessoa que parece que está feliz, que está alegre? Qual será que é mais importante? Ou qual será que é melhor? Talvez os dois sejam tão importantes, cada um no momento daquela pessoa. Talvez aquele que está vivendo a alegria é justamente o que ele precisa naquele momento, e talvez aquele que está vivendo uma dor é justamente aquilo que ele precisa para ele aprender uma lição também. Aquele que está vivendo a alegria, ele está vivendo talvez porque ele precisa conhecer que a alegria também existe. Existe um caminho para a alegria. Ele também vai aprender que existe esse caminho e que, inclusive, ele pode fazer escolhas na vida dele que vai levar ele sempre para esse caminho da alegria. E isso vai tornar ele cada vez mais sábio, porque ele vai saber o caminho para chegar naquele tipo de experiência que traz a ele a alegria. E que, inclusive, existe um leque enorme de opções que vai sempre trazendo para ele mais alegrias, por um caminho, por um outro, e assim por diante. Então, é assim que a gente vai perceber que todo tipo de experiência é importante, não só uma. Então, não é porque uma pessoa está passando necessidade que está tudo errado na vida dela. Não, pode estar tudo certo. Pode ser justamente aquilo que você está precisando para você vencer um obstáculo, saber como vencer aquilo, se tornar experiente, se tornar capaz de vencer a si mesmo, de se tornar mais forte, de se tornar mais inteligente, mais sábio, saber como lidar com a situação. E se não fosse aquela dificuldade, você não ia saber nunca. Você ia ficar como um fiotão pro resto da eternidade, né? Sem saber o que fazer. Então, tem até uma outra parte aqui na pergunta da mulher aqui, na pergunta anterior, que eu até lembrei que seria bom eu mencionar também, onde ela fala assim que será que a gente deve interferir na vida das pessoas e dos animais para poder oferecer para eles algo diferente para eles? E o mestre já começou até falando que o melhor é quando você tem algo doce, algo que você pode ofertar para as pessoas ou viver junto com ela para que ela possa vivenciar um novo tipo de experiência, você justamente faça isso. Então, ele inclusive está citando para você interferir na vida das pessoas. E o Wu Wei, ele é tão interessante porque muitas vezes o Wu Wei, ele dá a ideia de que é para você agir pelo não agir, onde a melhor palavra que eu encontrei para isso é a interferência. Quanto menos você interferir, melhor é. Mas veja bem, nessa resposta aqui, parece ser o oposto. Mas tudo é complementar, não tem nada de oposto. Então, no Wu Wei, a gente vai procurar não interferir. É como um tigre caminhando pela floresta. Ele é tão leve, tão suave, que parece que ele nem passou lá. Embora ele esteja caminhando, ele está agindo, ele não está parado. Muitas vezes as pessoas confundem agir pelo não agir com ficar parado. Eu não vou fazer mais nada. É pelo não agir. Então, não vou fazer nada. Vai ficar parado. E Wu Wei não tem nada a ver com ficar parado. Nunca teve. Wu Wei tem a ver com você não interferir nos outros. Esse é o meu ponto de vista. Então, você vai agir sim, você vai fazer alguma coisa, mas de uma forma tão sutil que parece invisível. Como um tigre, que ele não quebra um galho, não quebra uma folha, não mexe com nenhuma folha, de tão leve que é a forma dele passar, embora seu peso seja enorme, não é mesmo? Então, é não interferir na floresta, porque a floresta já está tudo certo. Então, nessa resposta aqui que ele tinha dado para a mulher antes, ele vai falar aqui que interferir na vida dos outros quando você vai oferecer um doce delicioso e saboroso é muito importante, porque pode justamente oferecer para algum ser algo que ele nunca vivenciou, nunca experimentou. Então, o rio, ele nunca está parado. É muito importante que o rio ele esteja sempre fluindo, para sempre manter as águas puras e cristalinas. A água parada apodrece. Então, você dividir aquilo que tem dentro de você, principalmente quando você sabe que isso é maravilhoso, é muito importante. Então, interferir com essa sabedoria de dar ao outro aquilo que já é saboroso e delicioso para você é muito valioso, é muito importante. O ruim é só quando você interfere na vida dos outros, levando a sujeira que está dentro de você, levando a raiva, o ódio,
criando conflito na vida das pessoas. Você acha que uma coisa é certa, que alguém devia estar fazendo aquilo e que não pode fazer uma outra coisa. Então você vai obrigar a pessoa a fazer as coisas do jeito que você quer. Então, se a pessoa não fizer, você vai brigar com ela, como se fosse um animal de tão feroz, de tão. Você vai destruir a outra pessoa, porque não está fazendo uma coisa que você gosta. Então, esse tipo de conflito, esse tipo de interferência densa, primitiva, que é justamente aonde o Volvey trabalha. Você ser tão leve, tão sutil, você vai passar naquela situação. Às vezes a pessoa está fazendo algo que você não gosta, então seja invisível. Passe por isso, contornando a situação, assim como a água faz, não batendo de frente, apenas contornando, sendo tão flexível quanto a água, sendo tão flexível quanto uma folha que está ali apenas flutuando em cima da água e a água já sabe aonde ela deve passar. Então, esse é o tal, o fluxo da vida. Se você apenas se deixar se soltar como uma folha nas águas da vida, você vai perceber que tudo passa, tudo flui, tudo vai e vem. Se você estiver leve dessa forma, você não vai brigar com o outro, porque você, nessa pequena sabedoria, vai talvez achar que alguma coisa é certa e é errada, vai ficar criando conflito com as pessoas. Mas se você deixar essa pequena sabedoria de lado e usar da sabedoria do Volvey, se soltando no fluxo do rio, você vai justamente aonde você tem que ir, sem ficar criando esse conflito. Mas se por um outro lado, que é o caso dessa pergunta e a resposta do mestre aqui, você já tem um alforje do seu lado, onde você já viveu várias experiências, então aí vem uma consciência mais divina, uma consciência mais experiente, digamos assim, aonde esse alforje seu já tem doces saborosos que você pode oferecer para os seres que estão ao seu lado. Então imagine um jardim maravilhoso, talvez ao redor da sua casa você plantou ali árvores que dão frutos saborosos, tem ali as frutas que você gosta, não sei, eu como muita banana, jaca, abacate, manga, eu como todo tipo de fruta. Então imagina um jardim assim cheio de frutas saborosas. Quem gosta, né? Talvez as pessoas gostam de fruta, então imagine um pé de pizza. As pessoas gostam de pizza, né? De panqueca, essas coisas. Então, aí vamos supor que na sua casa tem tudo delicioso para as pessoas experimentarem. Então, se você convidar as pessoas para experimentar coisas saborosas na sua casa, né, no seu jardim, então as pessoas certamente vão gostar, vão te amar também. Você vai estar sempre compartilhando coisas maravilhosas e saborosas, que é tão importante a gente viver todo tipo de experiência e não apenas uma só. Então, nesse outro grau, digamos assim, nesse outro tipo de experiência diferente que você pode vivenciar aqui nesse mundo, você pode oferecer para as outras pessoas, outros seres, coisas que para eles podem ser coisas novas. Então é por isso que interferir nas vidas das pessoas, igual convidar para vir na sua casa, nesse exemplo, sendo um jardim cheio de coisas maravilhosas para as pessoas experimentar, ver e conhecer, interferir, né, fazer um convite, talvez criar uma festa ali, um evento onde você vai estar compartilhando coisas boas, é muito maravilhoso. O simples fato de você convidar as pessoas para estar junto com você, você já vai estar interferindo na vida das pessoas. Porque uma vez que você percebe tanta sutileza, você talvez ficaria até quase parado, né? Passando pelas pessoas e não interferindo, né? Não tocando, não... A pessoa está indo numa certa direção, você nem vai tocar nisso. Mas quando você convida ela para uma coisa, você já está interferindo, você já está proporcionando a ela uma experiência junto com você. Não é mesmo? Então, quando você tem essa oportunidade de interferir dessa forma, você sabe que pode ser algo maravilhoso para essa pessoa vivenciar, principalmente quando ela nunca viveu, né? Uma pessoa que pode estar ali sofrendo, não tem recurso, não tem nada. E aí você sabe que se você oferecer algo que ela nunca viveu antes, para ela vai ser muito importante. Então, essa sabedoria de viver e através da sua experiência, você poder observar com um outro grau de sabedoria aquilo que pode realmente ajudar os outros.
Então, aqui ele até fala nessa outra pergunta, né, que eu estava antes, que um ser iluminado ele desce aqui para viver o que ele não poderia viver lá em cima, né, lá no plano espiritual, né, no plano dos ascensionados e tudo. Não vai ter conflito, não vai ter pessoas brigando, não vai ter políticos. Então, se não tem nada disso, o espírito ele não vai saber o que é viver em raiva, o que é viver essas coisas. Então, né, como saber a alegria que eles já vivem se eles não conhecem a raiva? Então, ele até fala aqui, né, que o espírito, ele enjoa muito fácil. E eu, quando era bem novinho, eu pensava, né, será que todo mundo é igual eu, que enjoa das coisas? E aí eu percebi que realmente todo mundo enjoa de todo mundo. Imagina comer igual o chinês, né? Só come arroz de novo, por escorrinha, assim, ó, puxado. O que que tem hoje? Arroz de novo, todo dia. Então, enjoa, né? Comer uma mesma coisa, viver uma mesma coisa a vida toda é enjoativo. Então, assim a gente percebe que viver novas experiências é muito importante, né? Porque também a água parada sempre apodrece. Daí, ele se despede, né? Deixando muita paz, muita luz. Caminhar sem o tai chi pela vida é seguir guiado pelos olhos da mente, compreendem? Então, aqui ele até tinha falado que quando você tem um calçado bom, né, você fere menos os pés. É tipo quando você não sabe o que fazer, você vai para qualquer lugar. E muitas vezes as experiências elas podem trazer dores, né? Você pode se cansar fácil, você pode ferir o seu corpo, você pode viver experiências onde vai te doer muito. E aí, daí você vai saber que aquele caminho traz dor. E o Tai Chi, por um outro lado, quando a gente vai percebendo essa sabedoria do Tai Chi, a gente vai percebendo que sempre tem um caminho mais suave, sempre tem uma forma muito mais harmônica e equilibrada de nós podermos passar pela jornada da vida sem nos machucar tanto. Mas todo tipo de experiência é importante para a gente perceber onde cada uma vai nos levar. E daí a gente vai escolher a partir disso, dessa experiência, já sabendo onde cada uma leva, aquela que vai nos levar aonde a gente mais se sintonizar naquele momento. E o mestre aqui, mais uma vez, ele toca na palavra mente também, falando que o Tai Chi, ele vai nos tirar fora da caixinha, né? Fora da nossa mente. Porque muitas vezes a gente acha que sabe alguma coisa, mas na verdade não sabe. Inclusive, quando a gente aprende algo novo em relação àquilo que a gente achava que sabia, a gente percebe que a gente de fato não sabia. E alguns até ficam tão chocados, né? Já tinham certeza que sabia daquilo, mas na verdade não sabia. E quando percebe que aquilo, que algum fato, né? Alguma evidência acontece que vai contra aquilo que ele achava que sabia, aí ele nem aceita a situação, nega completamente o fato e cria dentro de si uma mentira de que alguma coisa está errado ali e que a opinião dele é que está certo. Então, isso a gente pode chamar de mente. Aquilo que a gente acha que sabe, mas na verdade não sabe. As nossas muitas opiniões, né, sobre as coisas, mesmo tendo uma percepção muito pequena, né? Só com esses olhinhos aqui que só enxerga coisas materiais, com esses ouvidos aqui que só enxerga a vibração, né? Da atmosfera, do ar e tudo, né? Que a gente só ouve sons, mas não ouve o espírito, né? Não ouve outras coisas. Com esse grau de percepção tão pequena, a gente não vai conseguir ter todo tipo de informação que a gente precisa para a gente conhecer o universo tal como ele é. É tanto que as tecnologias nos ajudam, né? O infravermelho, o raio-x, é, os equipamentos que conseguem perceber ah, frequências gamas, então assim por diante, né? Então todas essas tecnologias nos ajudam a perceber um universo maior e a gente vai expandindo a nossa consciência em relação àquilo que a gente está ciente no universo, que existe, que os nossos olhos não conseguem enxergar e que afeta o nosso viver, não é mesmo? Fica diante de um raio gama para você ver se você não vai ser interferido e vai até morrer, né? Por consequência dessa radiação, do raio gama e tudo. Então, interfere.
eu não vejo com os meus olhos, mas interferem na minha vida. Então, o universo é maior do que aquilo que a gente é capaz de perceber com os nossos olhos. E assim também é o plano espiritual. Então, enxergar o mundo por uma ótica, por uma percepção limitada, vai criar uma consciência muito fechada, muito limitada, e que se a gente se fechar apenas aquilo que a gente conhece no momento, se a gente se fechar para isso, que é uma mente fechada, e já achar que a gente sabe tudo, que a gente está na fronteira do conhecimento do universo, que nem Deus conhece mais do que eu, porque eu já conheço tudo. Então é aí que é problema. É aí que a mente vai ser mente de verdade e vai mentir para você, falando que ela já sabe, mas na verdade não sabe. E a sabedoria do Tai Chi vai dizer que eu não sei. E se eu não sei, então eu sempre vou aprender coisas novas. E isso vai nos colocar numa posição de humildade, sempre para aprender com todos os seres que estão à nossa volta, com os animais, com o vento, com a natureza, com a chuva, com o dia quente, né? O sol quente, o dia em que a gente está nervoso, o dia que a gente está em paz. Então, aquilo que eu estou experimentando naquele momento é importante, e a gente vai sempre ganhando experiência, vai sempre ganhando sabedoria, vai conhecendo uma pessoa nova, vai vivendo com ela, vai percebendo que tem é, gostos, interesses diferentes. Enfim, o universo é gigantesco, é trilhões de galáxias, tem galáxias que tem trilhões de estrelas, é trilhões de experiências que a gente pode viver, a gente nem vai dar conta de experimentar tudo, então tem muita coisa para a gente viver, a gente não sabe de nada, quando acha que sabe, na verdade não sabe. Então, o Tai Chi ele vai te mostrar que existe muito tipo de experiência, que existe muita coisa para a gente poder vivenciar e se deliciar em cada uma dessas experiências. Quanto mais a gente consegue apreciar o sabor de cada experiência, mais a gente percebe que o nosso ser ele vai se expandindo. E quanto mais a gente expande, então a nossa mente, ela vai deixando de existir nesse sentido de que a mente é uma coisa fechada, onde você acha que sabe, mas na verdade não sabe. Por isso que ela vai mentir para você dizendo que ela sabe. Daí, dessa forma, a gente vai deixando de viver nesse mundinho fechado, entende? Então, por isso que as respostas dos mestres, elas sempre são respostas para chocar com a nossa mente que acha que sabe alguma coisa e na verdade não sabe. Então, trazendo sempre um outro ponto de vista, sempre uma resposta que vai conflitar com aquilo que a gente acha que sabe, mas na verdade não sabe, vai expandir os nossos horizontes, vai expandir a nossa consciência em relação ao que realmente existe no universo. Porque os mestres já vivendo mais experiências do que nós, já tendo mais sabedoria justamente por ter vivido mais, eles vão ver as coisas por um ponto de vista muito mais expandido, muito maior, e podem nos mostrar aquilo que a nossa pequena percepção e o nosso pequeno mundinho da mente pequenininha e fechada não conseguiu nos proporcionar uma experiência ainda sobre aquilo, e os mestres já viveram, entende? Então aí depois vem o Clarlin, nosso maravilhoso ETzinho, que sempre nos presenteia com muita alegria, sempre trazendo uma paz de coração, uma paz que preenche. Oh, maravilha, viu? Quem nunca passou lá no espaço Caminho da Luz, ou que nunca, enfim, nunca teve uma experiência assim, poderia ter, viu? Porque é maravilhoso. Então, aqui ele vem falando, né? Vocês pensavam porque estava frio eu não vinha? Muita paz a todos, meus caros e queridos amigos. Muita paz, muita paz, muita paz. Né? Tem gente que se chover não vai pra igreja, não. Então, os ETzinhos, eles são poderosos, né? Não é o frio que vai parar eles. Nós também estamos muito felizes em poder estar aqui com todos vocês e também poder trocar algumas palavras de instrução, algumas palavras de ensinamento para todos vocês, meus amigos. Quero que saibam que a nossa presença sempre nesses encontros é para que vós próprios vão se acostumando, vão compreendendo que nós somos irmãos de vocês, que nós somos pessoas que sempre estivemos aqui ao lado de todos vós, acompanhando a jornada de todos vocês por sobre este planeta.
Nós queremos que aos poucos vós vão ficando menos vamos assim dizer, confusos com o nosso ser, menos tímidos com relação ao nosso ser. Vão ficando mais acostumados com a nossa presença junto de todos vós. E que vosso ser possa desenvolver uma consciência e possa nos aceitar em vossos corações, como aceitam vossos pequeninos animais, assim, todos bonitos, todos amorosos. Nós gostaríamos que vocês também tratassem a gente da mesma forma que tratam seus cachorrinhos, seus gatinhos. Muita paz a todos, né? Olha que ser tão humilde, tão simples, que o Lalá conta para nós, né, que esse foi o primeiro ETzinho que conversou com ele, o Clarlin. E passou aí, parece que 9, 10 anos, o Clarlin sendo humilde, igual ele tá falando aqui, né, para tratar eles como se fossem cachorrinhos, gatinhos, da mesma forma que a gente ama os cachorrinhos e gatinhos, a gente ama eles também. Mas, para quem ainda não ouviu essa história, esse Clarlin aqui, assim, tem uma outra história do Lalá, onde os ETs que acompanhavam ele, e nesse caso eram uns de 2,5 metros, falam com ele assim, para ele se preparar por, acho que um mês, igual o Chico Xavier, fazendo uma dieta assim, específica, né? Comendo coisas ainda mais leves. Ele já não comia carne, mas era para purificar ainda mais a alimentação. Era tipo só um suco, uma vitamina, uma coisa assim, que era para ele se alimentar só disso durante um mês, parece. E aí ele fez isso. Aí depois desse um mês, aí marcou lá o encontro, né? Foi até fisicamente, por isso também foi um pouco mais difícil. Se fosse espiritualmente era mais fácil, porque quando o Lalá foi se aproximando, né? Desceu lá o comandante que queria conversar com o Laércio, era um ET diferente, né? Que não estava muito sintonizado com a energia do Lalá ainda. Então, por isso que teve toda essa preparação da alimentação e tudo. Aí quando esse ET foi se aproximando do Lalá, aí chegou ali uns 50 metros, o Lalá começou a passar mal, aí foi aproximando mais. Quando chegou 30 metros, o Lalá já não estava aguentando, não estava passando muito mal. Aí o comandante foi e disse assim: tudo vem a seu tempo, a seu modo e ao seu jeito. E foi embora. Então o Lalá se preparou 30 dias para ouvir essas palavras. Importante, né? Vale a pena. Daí, os ETzinhos da raça aqui do Clarlin, que no caso o Clarlin é da raça Grey, tipo assim, né? Embora não tenha esse negócio de raça e tudo, mas é que sempre se apresenta aí com o corpo que a gente chama de corpo Grey. Então, como vem sempre desse jeito, a gente fala que é Grey. Aí, os ETzinhos ficavam falando, né, pro Lalá que um dia eles iriam trazer o comandante da raça deles. E aí ficava falando, não, é porque o comandante da nossa raça, ele é muito ocupado, tem muita coisa que fazer, não tem tempo e tudo. Aí por isso que nunca deu certo ainda do Lalá conhecer ele. E ficou passando assim, aí tipo, foi uns 9, 10 anos, até que chegou um dia em que eles estavam numa reunião ali, o Lalá e mais as pessoas do grupo, né? E aí tava todo mundo brincando, igual o Clarlin fez aqui, ele é muito brincalhão, né? Ele gosta, já chegou falando aqui, ó. Vocês pensavam que porque estava frio não vinha? Então o Clarlin é sempre assim, ele fica brincando como se fosse pessoa normal aqui. Ele gosta de ser assim, né? Então porque justamente ele está tentando criar aqui entre nós um vínculo e a gente se acostumar com eles como se fossem pessoas normais. É isso que ele está procurando. Porque se a gente se acostumar como se fossem pessoas normais, a gente não vai ter medo. E olha o tipo de consciência desse ser. É um Greyzinho que quer apenas que a gente seja normal com eles, como se fossem pessoas normais, para a gente não ter medo. Ele tá tentando tirar o medo de nós, porque todo mundo tem medo de ET, né? Acha que vai comer criancinha e assim por diante, então é problema, né? Por isso que ele trata a gente como se fosse amigos deles e a gente, enfim. Daí, chegou um dia, né, que eles estavam nessa reunião lá, e aí a ET de 2,5 metros falou assim que não tava gostando do jeito que todo mundo tava tratando o Clarlin, que tava fazendo piada, né, tratando o Clarlin como se fosse uma pessoa normal. E aí, essa ETzona foi e virou para todo mundo falando que não tava gostando, e aí ela disse o seguinte: vocês sabem o porquê
que eles, os Greys, nunca trouxeram o comandante da raça deles aqui pra vocês? É justamente porque o Clarlin é o comandante da raça deles, da frota estelar dos Greys aqui na Terra. Então, o primeiro ser que veio contatar o Lala a parte dos ETs, não foi nem só dos Greys, dos ETs em geral. O primeiro foi o próprio comandante da raça dos Greys, que inclusive é uma escala hierárquica lá do plano espiritual gigantesca, né? Então, assim, é bastante até chocante, é muito raro também, né? Quem é que tá começando comandante da raça? É praticamente ninguém, né? Então, assim, ele com toda essa hierarquia fudidona lá, que tudo, vem aqui conversar com nós e tratar a gente, e falar pra gente tratar eles como se fosse pets nossos, como se fosse gatinhos e cachorros que a gente cuida aqui. O próprio comandante. É assim, imagina, sei lá, o Bill Gates, ou imagina o Donald Trump pedindo pra criar uma amizade com você e que você trate ele como se fosse um gatinho ou um cachorrinho. Embora o Donald Trump não chegue nem perto da escala hierárquica do Carlin, né? Embora também que a gente não vai ficar fazendo classificação de colocar um e outro em escalas hierárquicas, mas para a gente perceber também que tipo de ser a gente está conversando, não é mesmo? A gente tem pelo menos um pouco de consciência, que não é um perdido ali na esquina, que não sabe nem o que está vivendo ainda. Então é um ser assim de extrema evolução que tem muita consciência, né? Muita tecnologia. Há 4 bilhões de anos e meio atrás eles falavam que já voavam com as naves deles aqui quando o planeta estava se formando, né? Então é um ser assim de uma escala de consciência que a gente não consegue ter nem noção. E pede pra gente tratar eles como se fossem gatinhos e cachorrinhos. Eu tô reforçando isso pra gente perceber o quanto que eles são simples e o quanto que eles são humildes. E o quanto que o amor deles é grande por nós. Para ele fazer isso, é por amor. Não tem outra explicação. É porque quer cuidar de nós, quer nos ajudar. A gente foi programado a ter medo de ET. E como que ele vai trabalhar isso para que a gente não tenha medo deles? É se tornando tão simples, tão humilde, como se fosse um gatinho, um cachorrinho, para a gente não ter medo deles. Não precisa ter medo. Justamente porque eles são cheios de amor. É os filmes, é as séries, é o ser humano mergulhado nas trevas, achando que as estrelas distantes também estão em trevas. Aí as pessoas acreditam no ser humano mergulhado nas trevas, mas não experimenta com a sua própria consciência viver ao lado desses seres, chamando eles para participar da nossa vida. Faça essa experiência, convida eles para a sua casa, né? Para experimentar se eles são seres realmente trevosos, são seres do mal, ou se eles são tão doces, tão simples, quanto está falando aqui nessa mensagem que passou para todos nós. Faça essa experiência e você mesmo vai ter a sua própria resposta sem precisar ter que acreditar no que está nos filmes, ou no que os políticos dizem, ou no que os cientistas da nossa Terra, que estão todos mergulhados nas trevas deste mundo. Faça você a sua própria jornada e confie naquilo que você experimentar. Então aqui vem uma pergunta, né? Clarlin, tem uma questão pessoal. Uma vez eu fui no local e um médium canalizando um ser, acredito, não sei se realmente é verdadeiro ou não, me falou que o fato de eu estar trabalhando no hospital estaria me prejudicando vibratoriamente e, consecutivamente, a minha saúde em si, sendo que eu sempre me senti bem lá. Então, minha dúvida é: algumas pessoas são mais adaptáveis vibratoriamente a trabalhar nesses locais e outras não? Acreditar nos outros, né? Acreditar num político. Acreditar nos roteiristas, né? Nos escritores de filmes, como eu estava falando aqui sobre os ETs.
Aí nesse caso aqui, acreditar nos médiuns, acreditar em pessoas famosas, acreditar em pessoas que têm diplomas, pessoas que são reconhecidas na sociedade. Acreditar em médium só porque fala com plano espiritual, só porque diz falar com plano espiritual, diz ver a aura e a vida passada das pessoas, diz ter acesso aos registros acásticos dele e das outras pessoas, os médiums, né? Acreditar no outro, moldar a minha vida, as minhas escolhas, de acordo com o que o outro falar sobre mim. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo confiar nos outros nesse nível? Vamos ver a resposta do Carlinhos aqui, né? Trabalhar nunca fez mal pra ninguém, não é mesmo? Eu estou consertando aqui os parafusos aqui nesses meninos, né? Aqui, no caso aqui, ele até demorou um pouquinho para poder falar isso, que ele começou a responder e depois o Carlinhos sabe o que tá fazendo. Depois voltou respondendo aqui, ó. Você tem que compreender que tudo está em si mesmo. Você sabe, você sente. Você não precisa perguntar certas coisas para outras pessoas que não vivem suas próprias vidas. As outras pessoas não vivem suas vidas. Você vive a sua vida. Então você sente se você está bem, se você está feliz, se você acredita que está realizando algo bom, algo importante para outras pessoas, nós apoiamos também. Nós vamos lá, nós ajudamos, nós arrumamos todas as coisas, nós arrumamos. Portanto, por isso que não sente tanto a influência das coisas. É claro que nesses ambientes há muito sofrimento. Há muitas pessoas que estão passando por dificuldade em sua saúde. Mas é nesse local em que nós vamos trabalhar. É neste local que nós vamos estar presentes para auxiliar, porque é nestes locais que nós somos mais necessários, não é mesmo? Se não houvesse seres humanos ajudando, trabalhando nesses locais, como seria muito difícil, não é mesmo? Portanto, coloquem nos seus corações que tudo que você faz com muito amor, que tudo que você faz com o coração aberto, vocês serão recompensados de alguma maneira. O alto nunca vos esquecerá, o alto nunca deixará vocês desamparados nessa jornada de amor, nessa jornada de paz, nessa jornada de auxiliar vossos irmãos que estão sofrendo, que estão vivendo em dificuldades. Vocês compreendem? Acreditar em médium, né? Porque é médium. A gente pode até ser cego. Eu mesmo costumo falar que eu não enxergo espírito, não vejo nada, não ouço nada. Costumo falar que eu sou o pior médium que você vai conhecer na sua vida. Embora eu tô até exagerando um pouco, mas eu realmente não vejo, não ouço nada. Não lembro do que eu faço à noite, tudo. Não sei para onde vou, nem o que eu faço. Não lembro mesmo. Até com sonho, eu tenho dificuldade de lembrar sonho. Então é assim, eu sei exatamente o que é não ver nada disso e não importar muito para o que médium diz. Embora eu goste muito do Laércio e confio muito mesmo, bastante, mas mesmo assim, eu sempre, quando tenho que tomar uma decisão importante na minha vida, eu tomo minha decisão comigo. Eu sempre soube disso aqui. Parece que já vim desse jeito aqui. Então, assim, eu confio muito naquilo que eu vivencio. Eu confio tanto naquilo que eu vivencio que às vezes eu tenho até sonho, eu deveria dar importância ao meu próprio sonho, né? Não foi nem um médico que colocou uma informação no meu sonho. E eu até já confiei mais no que eu achava que sabia e talvez o plano espiritual tentando me ajudar através dos sonhos, mas não, eu confiei mais ainda na minha pequena sabedoria e tomei decisões que depois até me prejudiquei também.
Então, e olha que o sonho estava dentro de mim também, fazia parte de mim, né? Que não foi nenhum médico que colocou um sonho dentro de mim. Então, essa questão de confiar naquilo que eu acho que eu sei, ela é bastante forte, né? Pelo menos nesse ponto já é. E é por isso que eu não confio em presidente, não confio em político, não confio em médios, assim, ao ponto de eu vou tomar minha decisão de acordo com o que o médium falar. Se o médium falar isso, aí eu vou por aqui, se o médium falar outra coisa, eu vou por... Não, eu tomo minha decisão baseada em mim mesmo. Então, é isso que o Carlinhos tá falando aqui. Se você se sente bem fazendo uma coisa, faça. Se você abrir o seu coração para fazer alguma coisa no mundo, não importa qual seja, mas se você abrir o seu coração de verdade, com muito amor, com muito carinho, vai fundo que eles vão ajudar, eles vão te apoiar. Entende? Então, e pode ter certeza que a ajuda deles vai fazer toda a diferença. Aí, é isso, né? O que mais que você precisa se você já tem praticamente Deus ao seu lado, né? Na Bíblia tem uma frase assim, bem forte, bem conhecida, né? Se Deus é por nós, será contra nós, não é mesmo? E aqui ele até fala algo bastante óbvio, né? Que é nesses lugares onde tem muito sofrimento que eles vão estar, não é mesmo? Eles que estão cheios de tecnologia, sabem o que fazer, sabem como cuidar de nós. Eles vão estar lá para nos ajudar, para auxiliar. Você acha que eles estão só na praia deles lá, só curtindo e vai nos deixar ferrando aqui, sofrendo, sentindo dor? Claro que não, eles nos amam profundamente. Então eles vão nos ajudar e eles sabem o que fazer, né? Tem muita tecnologia que pode nos curar, se a gente merecer imediatamente. Então, tudo que a gente precisar, eles vão nos favorecer. Inclusive, ele fala aqui, né? Você só não sente tanta influência, assim, dessas coisas que são difíceis, né? Que é um ambiente de muito sofrimento. Realmente, nessa parte, o médium meio que estava certo, né? Realmente, não precisa nem ser médium para perceber que as pessoas estão sofrendo lá, né? Que as pessoas estão em dor. Aí vem os parentes, né? Se comovem pela situação dos outros, então estão chorando, estão tristes, né? Devido a essa compaixão natural que é normal que a gente tenha por quem está passando por um momento difícil, um momento de dor, de sofrimento, não é mesmo? Então, como que não é esse ambiente, né? É bastante difícil, é doloroso mesmo. E aí ele vai falar aqui que você só não sente tanta essa influência do ambiente tem uma energia assim tão dolorosa, justamente porque eles estão arrumando todas as coisas, eles estão ali. É justamente ali que eles estão, porque é ali que eles são necessários. Então, eles têm tecnologia para tudo. Tem tecnologias para cuidar até da nossa vida emocional. Talvez mais de 4 bilhões de anos à nossa frente. Sabem exatamente o que fazer em qualquer situação. Não existe uma situação que a gente vive aqui que é nova para eles. Tudo para eles é rotina, 4 bilhões de anos, né? Então, não se preocupe, apenas faça a sua parte. A nossa mãozinha ela é tão curta, a gente não alcança praticamente lugar nenhum. A gente não consegue fazer quase nada, mas aquilo que a gente consegue fazer, faça com amor e carinho, porque todo o restante, onde a nossa mão não alcançar, a deles alcança de sobra, né? Embora eles são pequenininhos, os ETzinhos aqui no caso do Clarlin, 90 centímetros de altura, então o bracinho dele é desse tamanho aqui. Eu não vejo, né? Eu só sei que é muito pequeno. Então, aonde a mão deles não alcança, as tecnologias alcançam e vai muito longe. Então, o que eles podem fazer por nós é talvez indescritível atualmente na nossa linguagem, mas eles podem muito e eles fazem. É por isso que a gente não se sente tão prejudicado, principalmente quando a gente faz com o coração aberto. Agora, fazer com ódio, com raiva, tá ajudando os outros ali, mas tá fazendo que é só por dinheiro. Fazendo porque não tem outra opção. Um tipo de enfermeiro, médico ou qualquer que seja que esteja ali trabalhando dessa forma, é mais difícil, né? A pessoa já está nessa vibração, não precisa nem estar num ambiente doloroso para ela mesma estar sofrendo, né? Então, é importante você abrir seu coração, porque aqueles que estão com o coração aberto também é que vão se sintonizar com você. E aí vai virar um mar de maravilhas. Mesmo num ambiente onde está cheio de dor, as tecnologias vão resolver tudo nesse sentido e trazer para você uma alegria. Veja bem, ele mesmo afirmou na própria pergunta dele que mesmo trabalhando no hospital, onde é um ambiente que todo mundo percebe que ali tem dor e sofrimento, ele se sente bem. Por que será que ele se sente bem? É porque essas tecnologias funcionam.
É porque está com o coração aberto e só por isso ele já sente que está fazendo algo importante, está realizando algo que vai ajudar os outros, vai preencher a alma dele. E aí o que seria para as coisas, para o ambiente ali que traz algum sofrimento, prejudicar ele, aí é justamente aí que entra o ponto das tecnologias dos ETs, para não deixar isso afetar, porque não deveria, porque ele está com o coração aberto, está fazendo o que precisa ser feito. Então as coisas que eram para poder dar errado, acaba dando certo, porque as tecnologias resolvem justamente esses pontos. Agora imagine você já com raiva, prejudicando os outros. Que tipo de tecnologia você acha que vai vir para te ajudar? Você mesmo já está causando toda dor e sofrimento em você. O mundo à sua volta só vai piorar ainda mais, só vai intensificar aquilo que você já está vivendo. Então é por isso que quando você já vive em amor, também um mundo aí fora que é dos ETzinhos nesse caso, que é quem vai sintonizar com você, ou com anjos, arcanjos, conforme for a sua linguagem, também vai intensificar aquilo que você já vive. Se você já vive com amor e alegria, é isso que vai ser intensificado em você. É simples assim. A gente atrai aquilo que a gente vibra, não é mesmo? Então aí vem uma próxima pergunta. Clarlin, o mestre já veio aqui e confundiu muito a nossa cabeça, a nossa mente, que acha que sabe, mas na verdade não sabe. Assim como algumas vezes você já nos orientou a beber mais água, você teria mais 3 dicas simples para que possamos praticar aqui na Terra? Aqui dá para fazer videozinho de TikTok, Reels para o Instagram, né? 3 dicas dos ETs. Vamos ver aqui quais vão ser as maravilhosas e transcendentais 3 dicas dos ETs. Eu tenho 10. Aí, já fez um over-delivery. Over-delivery dos ETzinhos. Eu tenho 10. A primeira dica: aprendam a gostar de vocês mesmos. Primeira dica. Agora, segunda dica: gostem mais um pouquinho de vocês mesmos. Legal. Terceira dica: continuem gostando mais de vocês mesmos. Nem vou falar 10ª dica, né? Porque vai ser tudo igual mesmo. O ser humano, quando ele olha muito para fora, muito para fora, muito para fora, ele se esquece de olhar para dentro de si mesmo, então ele só começa a ver o defeito. Ele vê defeito aqui, defeito ali, defeito no mundo, defeito em tudo quanto é lugar. E aí ele se esquece de olhar para dentro de si, ele esquece de perceber que a luz, que a coisa maravilhosa está aí mesmo, dentro de você. E aí você começa a não gostar de você, porque você vê o mundo todo defeituoso à luz dos seus olhos, não é mesmo? Assim, quando você não consegue olhar para si próprios, assim como você não consegue amar a si próprio, assim como vocês não conseguem gostar de si próprios, aí vocês não vão gostar de mais nada que está lá fora no mundo. Compreendem? É assim mesmo. Tá dada a dica. As 10, na verdade, né? Ou 3, não importa. Então, é tão simples quanto isso. As pessoas, muitas vezes, quando vão lá no espaço maravilhoso do Lalá, elas procuram fenômenos, procuram mesmo, né? Vão para lá achando que vão ver UFO, achando que vão ver OVNI, que, sei lá, vai explodir uma luz lá radiante, ou que vai aparecer uma grande nave, vai nos levar aí para dar um passeio de OVNI pela Terra, para outras estrelas. As pessoas voam na maionese. Quem é que quer fazer um trabalho interior? Quem é que quer cuidar daquilo que está dentro de si mesmo, da raiva que está dentro dela, do ódio que tem para alguém, do estresse, da ansiedade, da depressão? Quem é que quer fazer isso? Ninguém está querendo fazer essas coisas, ninguém busca isso. Então, as pessoas muitas vezes demoram 10 mil anos para desenvolver amor, mas desenvolve tecnologia em 100, 200 anos, justamente porque as pessoas estão focadas no lado de fora, no externo. As pessoas querem uma casa de luxo, querem um carro de luxo, mas elas não constroem uma riqueza interior. Elas não constroem um jardim maravilhoso, cheio de pétalas, um aroma suave que sai de dentro dela.
as pessoas muitas vezes não constroem um amor por todos que estão à nossa volta, não querem ajudar o próximo, elas querem pisar no próximo para crescer, para se sentir maior, para se sentir superior. Ah, eu tenho isso, você não tem. Ah, eu posso fazer isso, você não pode, porque eu sou melhor, porque eu sou maior. E competição muitas vezes leva justamente a isso, você se sentir maior do que o outro, que eu consigo fazer isso, você não consegue. Principalmente quando compete, né? Eu vou colocar eu contra você. Vou competir, quem vencer é o melhor, é superior, é mais forte, é mais inteligente, é mais não sei o quê. E daí, eu não vou ajudar o outro se eu estiver numa competição, justamente porque eu quero pisar em cima dele para mim me sentir maior. Como é que eu vou ajudar o meu oponente? E se eu ajudar e ele, de alguma forma, crescer mais do que eu e ficar mais forte que eu, mais poderoso, né, do que eu, de alguma forma? Então eu vou ficar menor do que ele. Como que eu vou ajudar meu oponente, meu inimigo ali na competição? Então, a gente dificilmente vai aprender a ajudar os outros se a gente vive competindo, se a gente vive tentando ser o maior e melhor ser da criação do universo, o mais poderoso, não é mesmo? É aí que está o ego, né? Então, dessa forma que a gente compete, que a gente é, fica sempre tentando ser melhor do que o outro, a gente vai criar aí toda uma energia de raiva também que a gente perde, que a gente não vai ganhar tudo, a gente não vai ser melhor em tudo. E aí que começa a entrar a raiva, começa a vir a inveja, né? Porque a gente vai perder em alguma coisa, talvez eu ganho em um determinado tipo de jogo, em um determinado tipo de competição, mas perco em outra. E tem pessoas que não conseguem perder, então ela vai ficar com raiva daquele que venceu ela de alguma forma, né, em algum jogo, em alguma competição. Então, daí vem raiva, vem ódio, e as pessoas vivem nesse tipo de energia, nesse sentimento, e aí elas vão criando esse entulho, né, que é aquele tipo de entulho que vai cobrir o ouro que existe dentro de você, a luz que sempre existiu dentro de você. Então, depois que tudo isso já cresceu demais, esse entulho já está muito grande, já tem muita raiva, já tem muita inveja, já tem muito sujeira, então vai ser difícil você enxergar a luz e você vai estar mergulhado nesse monte de sujeira. Então, daí tudo fica muito difícil, mas aos poucos a gente vai trabalhando, a gente vai tentando tirar isso para que a gente de fato consiga enxergar a luz dentro de nós. E daí a gente precisa fazer esses exercícios interiores, né? E muitas vezes o nosso próprio hábito, comportamento aqui vai ajudando, por exemplo, parar de competir, como eu comecei a dar um exemplo lá atrás. E tudo isso vai nos ajudando a estar mais suave, mais leve, para que a gente não fique tentando ser maior ou melhor do que os outros. E vai, ao invés de tentar pisar nos outros, a gente vai tentar ajudar. Vamos ver se isso realmente funciona e vamos cuidar de nós, como ele está falando aqui. Vamos tentar nos amar ao invés de ter a raiva pelo outro, porque uma vez que eu perco para alguém numa competição, eu posso ter inveja, eu posso ter raiva, porque eu perdi, estou me sentindo menor e inferior. Então, eu também vou ter raiva de mim porque eu não venci. Eu posso ter raiva do outro, mas eu consigo ter raiva do outro porque eu tenho raiva de mim mesmo. Eu tenho raiva de mim mesmo porque eu perdi. Talvez foi. Eu tô fazendo uma jogada aqui e eu poderia ter pensado melhor, poderia ter jogado melhor, poderia ter feito algo melhor e não fiz. E foi por isso, porque eu caguei em algum momento, que eu perdi. Eu perdi o jogo, perdi a competição. Então eu tô com raiva de mim porque eu caguei em algum momento. Eu poderia ter sido melhor e se eu tivesse jogado melhor de alguma forma, tivesse competido melhor, eu teria vencido ele. Então eu supostamente estaria feliz comigo porque eu fiz certo, fiz melhor e venci. Então eu consigo ter raiva do outro porque eu tenho raiva de mim, que não fiz a jogada, não competi bem, então eu tenho raiva de mim. Então, quando eu tenho raiva de mim, eu vivo nesse sentimento, então eu vou conseguir enxergar no outro aquilo que tem dentro de mim. Eu vou também enxergar a raiva do outro que tem raiva de uma outra pessoa que competiu com ele e ganhou. Eu estou dando exemplo apenas de competição, mas isso se expande para qualquer tipo de experiência.
Então, daí eu consigo enxergar os defeitos nos outros, porque esses defeitos estão em mim e é o único tipo de experiência que eu vivi, né? Com um mundinho pequeno que a maioria das pessoas tem. O universo da gente é também o tamanho do nosso Deus, do nosso saber, assim como Einstein dizia. E a maioria das pessoas tem um universo desse tamanho aqui. Elas só vivem um determinado tipo de experiência, e muitas das vezes a tristeza, a raiva e ódio, esse tipo de energia é um pouco mais densa, né, e bastante primitiva. Então, assim a gente só vai enxergar isso no mundo, esse tipo de vibração no mundo, esse tipo de emoção e sentimento que existe no mundo também, com as pessoas tudo vivendo esse tipo de energia. Como o Trigueirinho costumava falar, né? Forças involutivas. A maioria está nesse tipo de momento e vivenciando essas experiências, que também são importantes, né? Mas para a gente transcender tudo isso, a gente vai ter que parar de ter certos hábitos e começar a gostar de nós mesmos. E como que a gente pode fazer isso? Com coisas simples. O Tai Chi, o Yoga, vai nos ensinar através dos animais, da natureza. Por que que um cachorro, ele consegue apenas brincar quando chega o dono, né? O amigo dele, ele vai abanar o rabinho, ele vai pular, vai brincar, ele vai querer se divertir, vai querer passar um momento precioso e de qualidade com aquele seu amigo, o dono, né, que cuida dele. Não é mesmo? Então, o cachorrinho que parece ser irracional, de acordo com a nossa ciência, nesse sentido de questões emocionais, parece ser muito, muito mais desenvolvido e inteligente do que o ser humano. O cachorrinho, ele quer brincar, ele quer ser feliz. E assim, certamente, o cachorro, ele vai se amar muito mais do que o ser humano ama a si mesmo. Seja um cachorro, seja um gatinho também que tem o seu jeito de viver feliz, às vezes está brincando, está pulando, né? Gato gosta de pular, de brincar também, não é mesmo? Então, quando a gente vai aprendendo que a gente pode ser feliz com coisas simples e a natureza, os animais nos ensinam isso muito bem, a gente vai perceber que a gente consegue criar alegria dentro de nós e muitas vezes a gente consegue ser feliz independente do que esteja ao nosso lado ou de quem esteja ao nosso lado. Então, dessa forma, eu vou conseguir ser feliz comigo mesmo. Só de brincar comigo mesmo, eu já vou ser feliz. Eu vou criar à minha volta um jardim cósmico, um jardim maravilhoso. E assim eu vou ser feliz. Então, dessa forma, me amando, gostando de mim, o que que eu vou ver nos outros? Eu vou ver também um universo maravilhoso. Eu vou ver coisas boas nos outros porque é aquilo que eu vivo dentro de mim. E ainda tenho consciência de que já vivi coisas dolorosas, já errei, já caguei, e daí eu sei o que é tudo isso, eu tenho consciência de todo esse universo, então isso é autoconhecimento. Mas eu posso não estar sintonizado, eu posso não estar mergulhado apenas nesse tipo de experiência. Então, como eu estou mais mergulhado em um ambiente de amor, de alegria e de seres de luz também que vai vir, porque quem você acha que você vai atrair quando você gosta de você, quando você se ama, quando você se doa, quando você, né, leva às outras pessoas aquilo que tem de bom dentro de você. É claro que você vai atrair seres de luz ao seu lado. E daí, imagina o quanto esse universo não vai abrir diante de você grandemente. Então daí, digamos assim, né, zerou o jogo. Então é isso. Aí vem uma próxima pergunta. Clarlin, fala um pouco para a gente sobre as leis universais. Quais são? Quantas são? Não sei se são muitas, se são poucas. Nós não vivemos sobre nenhuma lei. Nós apenas entendemos que a vida é a vida. A lei não vem de fora. Não existe nenhuma lei que nos é imposta. Quando nós vivemos livres, nós sabemos o que é o correto para as pessoas. Nós não vivemos sobre nenhuma lei.
Só os homens vivem sobre leis ou não compreendem o que eu disse. Se cada um sabe o que faz, não é preciso de leis. Cada um sabe o seu dever, cada um cumpre o seu dever. Aqui ele fala algo interessante, né? Que só os homens vivem sobre leis. Aí é só você pegar a Constituição Federal, ou de cada país, ou enfim, como cada país se organiza aí, né? E aí você vai ver leis, né? Aí tem os três poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, né? Então, o legislativo vai criar leis, né? O que que a gente é obrigado a fazer, o que que a gente é proibido a fazer. E aí, se você fizer algo que é proibido, você vai preso, né? É a forma como a gente socialmente acha que se organizou e se civilizou. Mas que talvez não seja a forma mais desenvolvida, mais harmônica, equilibrada e sábia e iluminada que a gente poderia viver em uma sociedade, né? E o Lao Tzu, por exemplo, tanto o Lao Tzu quanto o outro lá também, que eu esqueci o nome, ele gostava sempre de dizer que se a gente deixar as pessoas viverem por elas mesmas, que isso é muito mais desenvolvido, muito mais evoluído do que eu ficar criando leis e regras para as pessoas, né? Ditando para elas o que elas são obrigadas a fazer e proibidas de fazer. Então, como que a gente vai organizar uma sociedade onde não tem regra, não tem lei? E quando a gente começa a expandir o nosso pequeno ponto de vista, que todo mundo tem um universo desse tamanho aqui, né? Alguns têm desse tamanho, que então é um pouco maior, mas a maioria é assim. Então ninguém tem um universo gigantesco de trilhões de galáxias, trilhões de não sei o quê, trilhões de experiências, trilhões de vidas, sei lá, trilhões de anos, não sei. Muito grande. O que importa é que é muito grande, mas não é 70, 80 anos. Então, quando as pessoas vivem pensando que a vida é apenas 70, 80 anos, então a gente vai pensar que a gente vai criar uma sociedade que todo mundo vai se odiar, né? Porque um vai querer a mulher do outro, né? E vai brigar por causa disso. E aí a sociedade nunca vai aprender, porque sempre vai estar em conflito umas com as outras, né? Um querendo a mulher do outro, ou querendo o carro do outro, querendo a casa do outro, a grama do vizinho mais verde, então eu vou lá roubar, né? As pessoas pensam que se não tiver regras e leis, que sempre vai ser assim. Justamente porque elas não percebem que a vida é apenas uma experiência e que tudo vai continuar, ninguém morre. Então, se ninguém morre, tudo vai continuar, vou tornar a reencarnar aqui. Então, esse universo de reencarnação traz essa consciência de que a coisa não vai acabar. E o mesmo espírito ele pode se encarnar várias vezes, né? Reencarnando. E então, talvez ele não aprendeu nessa vida que se ele matar o outro, se ele ficar criando esse tipo de conflito, que essa não é a forma mais inteligente. Talvez nessa vida ele não vai aprender isso. Só que numa próxima vida, ou numa próxima, vai chegar uma hora que ele vai aprender. Vai chegar uma hora que ele vai perceber que ele pode ser feliz consigo mesmo e não necessariamente ele precisa de uma outra pessoa para ele ser feliz. Embora num momento de luz e de amor, talvez incondicional, um amor assim bem maior, ele vai conseguir compartilhar com qualquer pessoa que esteja ao seu lado um ambiente e experiências que são amorosas, harmônicas e maravilhosas, não é mesmo? Mas não necessariamente alguém precisa de alguém para ser feliz, mas pode sempre dividir coisas maravilhosas, não é mesmo? Então vai chegando um momento que um mesmo espírito reencarnando várias vezes, ele vai perceber que isso é possível. Pode demorar um pouco, mas o que que é demorar um pouco no universo de bilhões de anos? Demorar um pouco não é nada. Nem que for 2.000 anos, isso não é nada para bilhões de anos. 1 milhão de segundos equivale a cerca de 11 dias. E 1 bilhão de segundos equivale a cerca de 32 anos, aproximadamente. Então a diferença é enorme. E isso eu estou falando de segundos. A gente pode ter bilhões de anos vivendo aí nesse universo, né? Então, uma hora ou outra a gente vai aprender. E é por isso que quando a gente percebe apenas 70, 80 anos, a conta não fecha, não faz sentido. Ninguém vai aprender quase nada em 70, 80 anos, mas a gente vai aprender coisas maravilhosas e transcendentais quando a gente observa uma jornada do mesmo espírito reencarnando várias vezes, aprendendo coisas
divinas, sublimes. Então, nesse universo onde a gente aprende a viver de forma mais divina e maravilhosa, a gente, de fato, não vai precisar de leis, porque a gente já sabe o que funciona. A gente já vive em amor, a gente já vive criando coisas maravilhosas para nós e dividindo isso com quem está ao nosso lado. Então eu não preciso de lei nenhuma, porque eu já vivo assim. Eu já sei que assim é melhor para mim. Eu já sei que eu vou ser feliz só comigo mesmo e que se eu dividir isso com os outros, eu vou multiplicar essa alegria, né? É a divisão que multiplica. Eu divido a minha alegria com os outros também vão dividir, talvez uma outra experiência que eu ainda não vivi ainda, ela vai dividir comigo e eu vou crescer e ela também vai crescer. Eu vou ser mais feliz, eu vou ter uma experiência que eu não tive ainda, eu vou experimentar um doce delicioso, saboroso que eu ainda não experimentei e a minha alegria vai crescer, então eu vou multiplicar justamente porque eu estou dividindo o meu tempo, a minha experiência com alguém diferente. Então veja o quanto que a gente pode viver maravilhosamente bem sem ter lei nenhuma, sem ter regra nenhuma. E que tipo de experiência você acha que os seres realmente avançados vivem no universo? Talvez esteja um pouco relacionado com isso, né? Embora eu não conheça praticamente nada, mas eu pelo menos posso dizer essas palavras para você. E você mesmo vai observar se isso faz sentido ou não, porque eu não estou impondo nada, assim como no universo maior, nenhuma lei nos é imposta. Também não vou impor a minha opinião para ninguém. Então vem uma próxima pergunta. Clarlin, a mediunidade é vista por algumas pessoas como uma missão de caridade e que só pode ser usada para isso. Algumas pessoas buscam isso por curiosidade própria e outros acham que é um desenvolvimento pessoal, espiritual. Como que isso é visto por vocês? Se existe uma permissão para isso? Se existe uma necessidade de fazer alguma coisa em relação a isso? Quando a gente sente que a gente tem alguma coisa assim desenvolvendo e parece que surgindo para a gente. Hoje eu vou filosofar também. Quando vocês têm um quarto totalmente fechado, e você luta para sair desse quarto totalmente fechado, porque depois de muito tempo, esse quarto se torna uma prisão muito dolorosa para vocês, não é mesmo? Agora imagine que neste quarto as portas que estavam sempre fechadas, de repente começa a abrir uma frestinha pequenininha, não é mesmo? E por esta frestinha pequenininha começa a entrar um pouco de luz que vem lá de fora. E aquilo começa a mostrar para vocês que lá fora tem um universo gigantesco e muito maior do que tudo que poderia você imaginar. O que você faz? Vai lá e fecha a porta de vez? Ou tenta abrir a porta para enxergar mais e mais o que tem lá fora? Pronto, já filosofei. Qual é a escolha, né? Todos os dias, como o mestre estava dizendo na primeira mensagem que ele passou, que todos os dias se abrem diante de nós um universo de opções, não é mesmo? Então, do dia para a noite você pode acordar e de repente está fluindo aí, né? Uma mediunidade em você. Comigo ainda não aconteceu, mas vai que um dia acontece, né? E mesmo que não seja uma experiência de mediunidade, todo dia tem oportunidades diferentes surgindo para você. E aí você escolhe o que você quiser. Então, às vezes, quando não é uma experiência que você ainda não viveu, o que que você vai fazer? Você vai fechar a porta de vez para não deixar essa experiência acontecer? Ou você tenta abrir a porta, dando a oportunidade para que essa experiência aconteça e você veja no que isso vai dar? Experimentar algo diferente. Então, a decisão está com você. Talvez esse universo novo que abra diante de você seja gigantesco. E se você não gostar, então basta não continuar. Mas vai que seja algo que esteja ainda mais relacionado com o seu espírito, com a sua alma, com o seu próprio ser. E talvez você, mergulhando nessa nova experiência, você pode até se conhecer melhor
e até descobrir coisas que talvez sozinho você não descobriria, né? Porque o universo se trata de você interagir com tudo que existe, e tantas coisas que existem nesse universo, né? Então tem muita coisa que nos leva a experimentar coisas e completar o nosso ciclo de experiências aqui, para a gente de fato poder ascensionar. Então, se você se permitir, abra a porta, experimente. Pode ter coisas novas, pode ter coisas que a gente não está acostumado, mas pode ter coisas, e justamente essas coisas podem nos levar a experimentar coisas que a gente nunca experimentou e que pode ser muito delicioso e saboroso. Então é isso, e depois no finalzinho ele dá só uma mensagem aqui, ele passa uma informação interessante, ó, é que ele fala que eles sempre estão com nós, principalmente com aqueles que chamam eles, né? Que meditam, pensam neles e tudo, porque eles se permitem fazer isso, inclusive eles pedem pra gente meditar neles, pensar neles, né? E embora nós não vemos eles, embora a gente não consiga ouvir eles, eles estão dizendo aqui, ó. Embora vocês possam às vezes sentir uma coceirinha aqui e acolá, né? É nós que estamos cutucando, é nós que estamos mexendo. Nós sempre estamos aqui, nós sempre estamos aqui nas palestras, né? Nesse caso de quem está lá no sítio, né? No ashram do Laércio. Mas se você chamar na sua casa, se você abrir seu coração, não tem distância para eles, né? Eles podem abrir um portal no quarto da sua casa e entrar espiritualmente, você não vê, mas pode te cutucar aí. Você pode sentir uma coceirinha aqui e acolá. Eles estão dizendo que são eles. Então, o quanto o seu coração está aberto para recebê-los? Talvez se seu coração esteja muito aberto, você já convive com eles e talvez nem sabe. Então, ele termina aí dizendo que eles estão escutando o nosso chamado, né? Em nossas casas. Eu acabei de falar, eu nem estava lembrando disso aqui, hein? Nós vamos lá na casa de vocês. Olha que interessante. E que vocês não nos veem, mas nós amamos muito todos vocês. Nós estamos sempre, sempre, sempre ao lado de todos vocês. Seja feliz, esteja sempre com eles. E então vai ter uma próxima reunião que eu vou fazer. Eu espero que você tenha gostado dessa. Eu vou deixar aí já o vídeo para você assistir da próxima. Não se esqueça também que a gente pode fazer tai chi, a gente pode conversar sobre um momento da sua vida que você esteja passando. Posso também dar alguma palavra que possa te confortar, ou possa talvez trazer um outro ponto de vista para que você enxergue talvez um caminho mais suave. Talvez eu possa apenas te mostrar que existem outros caminhos e isso pode te ajudar, isso pode muitas vezes aliviar um caminho de muita dor que possa estar diante de você, não é mesmo? Caminhar sem um bom calçado, como o mestre estava falando, pode trazer muita dor. E o Tai Chi, ele pode ser muito mais leve, muito mais suave. Então essa sabedoria do Tai Chi, às vezes uma conversa simples pode te dar abrir um novo horizonte diante de você. Então me chame no Instagram, Samuel Teixeira Oficial, e a gente pode começar, a gente pode marcar uma aula, a gente pode marcar uma sessão, a gente pode também praticar, né, treinar e aprender os movimentos do Tai Chi juntos. Vai ser um prazer, uma alegria, porque eu sinto isso dentro de mim, em poder dividir o pouco que eu sei. Então, é isso. Me chame, assista o próximo vídeo que eu vou estar deixando das próximas reuniões espirituais. Namastê.